Então, pessoal, dá continuidade agora à nossa aula, né? Infelizmente a internet não está ajudando, acabou que travou aqui a conexão com o YouTube e eu não pude continuar ao vivo, tá? Então, estou disponibilizando aqui o restante da aula, o material para que vocês possam estar acompanhando posteriormente o conteúdo, certo? Então, dando continuidade onde nós estávamos, a gente estava discutindo sobre a questão da gestação, né? No caso, a gestação. É, ó, então, aqui para não ficar fazendo vocês. Então, a questão da gestação, do parto, na verdade, né? Normal, não sei até onde vocês conseguiram acompanhar, mas o parto normal, ele vai poder sofrer a influência eh, da escolha, né, caso o parto cesariano, sofrer esse processo da escolha do momento quando vai ter o nascimento. Uma situação é que a mãe, por exemplo, ela entra em trabalho de parto e, por algum motivo, né, de saúde, medo ou qualquer outro, né, ela tem escolhido o parto cesariana, mas que pelo menos entre em trabalho de parto, né? Isso é fundamental para ela como mãe, como também para o bebê que vai, né, tá se desenvolvendo, né, terminando ali seu desenvolvimento final, vamos dizer assim, no processo de nascimento. E outra coisa é uma cesariana por conveniência, como eu tinha falado, não sei se chegou a vocês escutarem, né, antes da interrupção da transmissão, mas aquele de conveniência seria aonde se determina o dia e horário que aquele bebê vai nascer, mesmo sem a mãe ter entrado em trabalho de parto. Então, lembrando que é fundamental e importante que a mãe, né, ela tenha esse cuidado, né, para que ela esteja preparada, assim como o bebê, para o nascimento dele. Então, dando continuidade aqui, em relação, né, ao estrogênio que proporciona uma via mais ampla para o parto, no sentido de que vai estar reorganizando, né, a estrutura anatômica da mãe, para que possa haver uma passagem, né, pelo ventre, do bebê durante o parto normal. Então, rápido aumento das mamas, para que a mama, né, ela esteja preparada e apta para poder amamentar o seu bebê, mesmo que, né, possa acontecer algumas situações que aquela mãe ela não consiga amamentar. Contribui ainda para a manutenção hídrica e aumenta a circulação, que são situações fundamentais para o desenvolvimento ali final, né, do bebê e dela, a questão da circulação tem que ser feita de forma eficaz, né, para que não haja comprometimento ali no desenvolvimento do bebê por falta de nutrientes ou mesmo de oxigênio. Então, dividida em estradiol e estrona, né, que estão na corrente materna, o estradiol que está na corrente fetal é medido para avaliar a função feto-placentária e o bem-estar fetal. Né? Isso é importante para que durante a gestação, né, seja feito esse acompanhamento para averiguar se realmente aquele bebezinho ele está bem, né, está se desenvolvendo de forma oportuna, né, de forma saudável, de forma a que ele possa manter ali, né, toda o seu desenvolvimento de acordo com o necessário. Então, a gente estava falando dos hormônios da gravidez e agora a gente está falando dos hormônios relacionados ao parto, ao o momento do parto propriamente dito, né? Que a gente vai ter o momento da durante, né, a gestação, que a gente vai ter ali os 9 meses, mas a gente vai ter os hormônios que são responsáveis por aquele momento final, né, aquele momento onde se vai ocorrer a
o parto propriamente dito. Então, eu informei aqui para vocês, né, no YouTube que eu encerrei a aula ao vivo, porque infelizmente a internet não está colaborando, né? Então, estou vendo aqui que vocês estão respondendo, então vou finalizar aqui a aula do YouTube, certo? Vou voltar aqui para a nossa gravação. É muita coisa ao mesmo tempo. Então, os hormônios do parto, como eu estava falando, né, o corpo da mulher, ele vai se adequar e se preparar para aquelas contrações, né, para dilatação, para a passagem do bebê pelo ventre, né, pelo canal vaginal. Então, toda uma questão fisiológica vai estar relacionada para este momento. Aí, no caso, a gente vai ter a citocina, né, como sendo um dos hormônios que potencializa as contrações uterinas, tornando-as fortes e coordenadas até completar-se o parto. No caso, gente, a citocina, ela inclusive, hoje em dia, cada vez mais, né, de forma controlada, né, mas ela é um indutor de contração uterina que acelera ali o parto. Então, algumas situações a mãe acaba não tendo, né, essas contrações fortes o suficientes para o nascimento do bebê num parto normal, e aí, artificialmente, né, através dos profissionais de saúde ali, lógico, com todo acompanhamento, é administrada a ocitocina para que haja essa contração. Então, quando inicia a gravidez, não existe receptores no útero para ocitocina, tá? Porque a mulher não está grávida, então não precisaria ali estar tendo nenhuma estimulação, né? Nenhum estímulo, é, nenhum receptor de ocitocina na região uterina, porque não precisaria estar tendo ali, né, contrações. Então, estes receptores eles vão aparecendo gradativamente no decorrer da gravidez, justamente para quando for no processo do momento do parto, que esse hormônio ele for liberado, esses receptores eles possam ali estimular essa contração. Então, quando a ocitocina se liga a eles, causa a contração do músculo liso do útero e também a estimulação da produção de prostaglandinas pelo útero, que, no caso, vai ativar a musculatura lisa do útero para justamente causar essas contrações e através dessas contrações, né, a mãe entra em trabalho de parto para a expulsão do bebê, tá? No caso, quando eu falo expulsão é o nascimento, tá, gente? Durante a gravidez, então, os hormônios e o mecanismo da lactação, né? A gente teve aí o processo do nascimento e agora a mãe, né, se preparando para a lactação. Então, durante a gravidez, há necessidade de uma proliferação dos alvéolos e dos ductos para a lactação. Então, as mamas da mãe, ela vai estar se preparando e se adequando para poder produzir o leite suficiente para quando o bebezinho nascer, né, ela esteja apta a amamentar o seu filho, né, a nutrir o seu filho, visto que a nutrição do bebê ela deve ser, né, através do leite materno. É preconizado também pela Organização Mundial de Saúde que a amamentação ela seja feita de forma exclusiva através do leite materno, né? Visto que o leite materno ele tem todos os nutrientes necessários para o bebezinho crescer, né? Ter o seu desenvolvimento e que até os 6 meses é o dito, né? Como sendo o crucial para o desenvolvimento desse bebê, não apenas no crescimento a nível de tamanho, mas também no crescimento, no desenvolvimento das suas características imunológicas, né? E principalmente o primeiro leite, que é o leite chamado de colostro, é o leite mais nutritivo ali para o bebezinho, que vai sofrendo modificações, né, até chegar ao nível de leite maduro ali, a, próximo, né, do primeiro mês de vida do bebê. Então, essa alteração na qualidade, vamos dizer assim, não na qualidade, nas características, né, do leite, porque todos eles têm altíssimo potencial de qualidade. Então,
Esse leite, ele vai sendo modificado à medida, né, que vai passando os dias de nascimento do bebê. Então, o colostro, ele é aquele leite inicial, e você pode observar a coloração deste leite, ele também vai mudando, tá? E aí muitas pessoas acham que o colostro é um leite, entre aspas, fraco, por causa da coloração, né? Que a gente é acostumado com aquele leite bem branco, né? Aquele leite de vaca que a gente costuma tomar quando adulto, né? E aí muitas pessoas acham que o colostro é um leite fraco. Não, gente. O leite que a mãe produz possui, né, todos os nutrientes e coisas além, como eu falei, né, do sistema imunológico do bebê que está em desenvolvimento, ele está sendo reforçado ali pelo leite materno. Então, é fundamental que se mantenha, lógico, pode haver situações que a mãe não possa amamentar, né? Eu estou falando na questão de que há condição, tá? Então, é extremamente importante que a mãe amamente o seu filho de forma exclusiva. Aí tem gente que pode pensar assim: ah, professora, então eu posso dar água para o bebê? Não, gente. O leite que ele bebe já é líquido, né? Então, a água que ele necessita, ele está absorvendo junto com esse leite. No momento que você disponibiliza água a mais para esse bebezinho, então ele está enchendo a barriga de água, mas não está tendo nenhum nutriente. Diferente do leite, quando ele mama, além da água, ele está tendo nutriente. Então, esse bebezinho que está tomando água e leite, ele acaba perdendo peso. Por quê? E ficando com fome. Né? Porque ele está enchendo a barriguinha de água, mas não está tendo nutriente suficiente, porque no lugar dele ter mamado, né, que teria os nutrientes necessários, ele teve apenas a hidratação. Então, tenham cuidado, né, para não estar administrando nada além do leite como fonte alimentar para o bebezinho. Né? O que é preconizado é que os primeiros 6 meses de vida seja exclusivo leite da mãe. Após isso, aí você pode estar incrementando outros tipos de alimentação, certo? Alimentações pastosas, né? Outros tipos ali, água, inclusive. Lembrando de ter sempre cuidado, gente, com a questão de doces, né? Que não deveria ser dado a nenhum bebê, né? Doces, refrigerantes, né? Então, nada disso, sempre buscar uma alimentação mais saudável ali para o seu filho, para que ele cresça, né, de forma adequada e saudável. Então, dando continuidade aqui, então, durante a gestação, há a necessidade de uma proliferação dos alvéolos e dos ductos para lactação, onde os seios da mãe ali está se preparando para poder estar apto para amamentar o filho. Isso ocorre devido à ação dos hormônios progesterona e estrogênio, que a gente viu agora há pouco. O lacnogênio placentário e a prolactina também são muito importantes na preparação das mamas para esse momento da amamentação. A prolactina começa a ser produzida ainda na puberdade, mas em pequena quantidade, né? Então, no caso de nós mulheres, o surto desse hormônio acontece em decorrência da gravidez e é aumentado gradativamente durante a amamentação, né? Então, como eu havia dito antes, a mãe ela já é capaz de produzir leite mesmo antes do bebê estar amamentando, né? Então, antes da amamentação, a mãe já começa ali a ter um pouquinho de leite, mas à medida que o bebezinho vai mamando, aquela produção ela se torna mais intensa. Então, tal hormônio é responsável pelo crescimento e pela atividade secretora dos alvéolos mamários, né, onde vai estar sendo expelido, vamos dizer assim, o leite através da sucção do bebê ou mesmo pela produção que a mãe tem, ele pode até estar gotejando, né, de tanto leite que ela produz. Existem situações onde a mãe produz muito leite e que, para não desperdiçar esse leite, né, é indicado fazer a retirada, né, desse leite e guardar, né? Você pode, lógico, lembrando sempre de ter os cuidados necessários com a higiene, né, desses
desses locais que vocês vão colocar como compartimento desse leite. E aí você mamadeiras, né, pequenininhas, tal. Então vocês podem estar congelando esse leite para que até em um momento onde a mãe não esteja presente, né, possa ser feita a nutrição desse bebê sem a necessidade de estar utilizando um leite artificial. Lembrando que o leite artificial, que são chamadas as fórmulas, né, que são prescritas para bebês recém-nascidos, né, eles não possuem todos os nutrientes, né, todas as necessidades de um bebê que amamenta da própria mãe. Lembrando, o sistema imunológico ele vai ser adquirido através da mãe para o bebê. E nessas fórmulas, né, nesses leites artificiais, isso não é possível. Então, por isso, mais uma vez, reforço a necessidade de, quando possível, né, se manter a nutrição do bebezinho ali de forma exclusiva com leite materno. Então, dando continuidade, a gente está próximo de acabar esta aula. Eu resolvi trazer aqui para vocês, gente, algo que a gente já discutiu aqui em sala, aqui em aula, né? Em sala não, nós estamos em sala de aula, né? Que é a questão que muitas vezes as pessoas acabam confundindo, tendo reações preconceituosas, né? Tendo ali situações desrespeitosas para com outras pessoas. Então, a ciência, ela já trabalha, né, de forma à identificação de várias situações onde a gente consegue ter o conhecimento necessário sobre algumas situações afetivas, de identidade, né, de orientação, né, e em relação ao sexo. E aí eu trouxe para vocês aqui uma pequena, na verdade são duas pequenas ilustrações para tentar esclarecer isso para vocês, tá bom? É exemplo da questão da identidade de gênero, né, que a gente já havia falado um pouquinho sobre isso, né, com os vídeos que a gente passou. Então, o que é considerado identidade de gênero? A identidade de gênero é a maneira como você pensa a respeito de si mesmo. Pode ser como mulher, homem ou ainda nenhum dos dois. Né? Caso corresponda ao sexo biológico, caracteriza-se como cisgênero. Caso não, então é classificado como transgênero. Então, transgênero seria aquela pessoa que ela não se identifica com o sexo que ela nasceu. O exemplo do vídeo que a gente viu, né, onde tinha um homem trans que era uma pessoa que nasceu com sexo feminino, mas que ela, na época, ela, né, não se identificava com aquele sexo e passou a ter uma identidade de gênero masculina. E tínhamos também duas transexuais mulheres, né, que nasceram como homens, mas que não se identificavam com aquele sexo biológico, né, e se apresentavam como mulher. Então, isso é identidade de gênero. Tá? Então, além da questão de identidade de gênero, a gente tem a questão da orientação afetiva sexual. Aqui entram os termos heterossexual, homossexual e bissexual. Então, pois referem-se a quem você se atrai física e emocionalmente. E isso independente da sua identidade de gênero, tá bom? Então, uma pessoa trans, por exemplo, pode se encaixar em qualquer uma das três situações, já que a orientação não é necessariamente relacionada ao gênero, como eu falei agora. Já o sexo biológico refere à classificação como homem, mulher ou intersexual, pois leva em conta os órgãos sexuais, hormônios e cromossomos, né? A parte literalmente biológica, tá? E aí, a gente tem, né, o biscoito sexual aí para ajudar vocês a terem, para entenderem, né, que existem variações dentro dessas situações é, é, de identificação, orientação, expressão de gênero, seja lá qual for, né, que existem variações e que não é uma regra. Nós somos seres vivos, né? Assim como todos os outros animais, nós podemos ter influência de situações que nos levam a ter
características diferenciadas, tá? Então, nós não somos matemática, nós não somos algo exato, nós somos seres vivos e com isso a gente pode ter, né, variações. Então, a identidade de gênero, né, que a gente falou agora, né, é como a identidade de gênero é como você, na sua cabeça, se considera, independente do seu corpo. Você se considera como, né? Então, é a química que te compõe, níveis hormonais e como se interpreta o que isso significa, né? Então, pode ser homem, mulher, né? E variações entre esses dois aí na identidade de gênero. A expressão do gênero, ou seja, como você se expressa, como você demonstra aquele gênero que você se reconhece, pode ser uma expressão feminina, masculina ou andrógena, né? Aquela andrógena é aquela que você fica em dúvida se aquela pessoa pode ser uma pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino. A expressão de gênero é como você demonstra seu gênero, baseado nos papéis tradicionais de cada gênero, através de formas que age, se veste, se comporta e interage. E isso, né, não tem nada a ver com caráter, tá, gente? É caráter, ética, não tem nada a ver. A pessoa se apresentar de outra forma que não aquela do sexo biológico é simplesmente uma questão de identidade dela. E cabe a cada um de vocês, na verdade a todos nós, respeitar isso. Não é você que está vivenciando aquilo. Então respeite cada um. Então, se, por exemplo, você gosta de rock e uma pessoa gosta de forró, qual é o problema? Quem é melhor do que ninguém? Nenhum dos dois. São gostos, tá? Então, da mesma forma, respeitem, né, essa questão da variedade e diversidade sexual que a gente tem. O sexo biológico pode ser mulher, homem ou intersexo. Né? Seu sexo biológico se refere aos órgãos visíveis, né? Hormônios e cromossomos. A mulher, por exemplo, apresenta vagina, ovários e cromossomos XX. Já o homem, pênis, testículos e o cromossomo XY. Já o intersexo é uma combinação dos dois, né? Então, a variação biológica que pode acontecer e aí, antigamente as pessoas chamavam pessoa intersexual de hermafrodita, né? Que eu já havia dito para vocês que o hermafroditismo humano não existe. E o que é considerado hermafrodita é o indivíduo que ele possui sexo masculino e feminino funcionais. Um exemplo, né, é a questão das minhocas, entre outros animais que temos na natureza. Mas no humano, né, nós não temos hermafroditismo verdadeiro, pois não possuímos os dois órgãos sexuais ao mesmo tempo que sejam funcionais. Tá? Então a gente pode ter variações ali, onde, por exemplo, internamente a pessoa pode ser órgãos sexuais femininos, né, internamente, mas externamente uma genitália mais masculina. Né? Então, isso é um indivíduo intersexual que hoje em dia, né, é orientado, né, por muitos profissionais para que o processo de cirurgia ele não seja feito precocemente, pois tem todas essas questões de identidade de gênero e expressão de gênero que a gente está falando, que vai fazer com que a pessoa possa não se identificar com aquela genitália a qual os pais decidiram que ela deveria ter. Tá? Então, é importante que se tenha essa orientação para que aquele jovem, né, aquela criança, ela cresça e que ela depois ela possa realmente se expressar e se identificar com aquilo que ela deseja, tá bom? E no caso da orientação sexual, a gente tem a heterossexualidade, bissexualidade e homossexualidade. Lembrando que o homossexualismo, né, o termo ismo, ele não existe mais há bastante tempo, né, porque o sufixo ismo, ele é utilizado para expressar doenças. Né, e a homossexualidade já foi comprovado pela ciência, né, pela psicologia, pela área de saúde, que não é um desvio, né, comportamental, não é algo patológico, não é uma doença. É simplesmente uma forma de
se expressar, né, os sentimentos. E aí a orientação sexual reflete por quem você se atrai fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, baseado, né, no sexo e gênero da pessoa em relação a você. Então, se você gosta de pessoas do sexo oposto, se você gosta de pessoas independente do sexo dela, ou se você gosta apenas, né, se sente atraído por pessoas do mesmo sexo, qual é o problema? Nenhum, né? Cabe ao respeito. Se você não quer se relacionar com qualquer uma dessas situações, simplesmente é só negar o pedido de namoro, né? Muito simples, né? Mas nada de desrespeitar, espancar, agredir, seja ela física ou psicologicamente falando, tá? Então, cabe aqui o respeito acima de tudo, né? Do mesmo jeito que a gente tem variações em relação, por exemplo, à nossa cor da pele, né? Onde a gente tem ainda um racismo muito forte e ridículo, né? Em nossa sociedade, onde a gente está vendo agora, né? Nos Estados Unidos, a população se revoltando por atitudes racistas de muitos policiais, que muitas vezes, né, levam à morte pessoas negras simplesmente pelo fato delas serem negras, assim como a gente vê aqui no Brasil, e muitas vezes, né, é colocado panos quentes ali, fingindo que nada disso está acontecendo, mas a gente sabe que, infelizmente, o racismo é algo muito presente em nossa sociedade, mas que nós precisamos mudar isso, né? Então, respeito acima de tudo para todos, tá? Independente da religião que aquela pessoa siga, independente da orientação sexual dela, da identidade de gênero dela, independente da cor da pele dela, do status social daquela pessoa, tá, gente? A gente precisa ter respeito por todos, tá? E caso haja algum crime, que seja feita a denúncia, né, adequada para os serviços da lei, né, os serviços de segurança pública. E o respeito sempre deve prevalecer, tá bom? Então, continuando aqui, já perto de finalizar nossa aula, trazendo um pouco dessa questão hormonal que a gente estava falando, certo? Vou trazer aqui para vocês um videozinho onde vai mostrar a fisiologia da gravidez, certo? Então, o nome do vídeo no YouTube é esse que está, né, no cabeçalho, Fisiologia da Gravidez 1, Vida e Evolução, da Khan Academy, mas que vocês vão poder estar acompanhando agora, tá bom? E aí, pessoal, tudo bem? Existe um ditado que diz que é preciso uma aldeia para se criar uma criança, mas eu acho que é um corpo inteiro. O que eu quero dizer é que é necessário cada órgão do corpo para se fazer um bebê. Eu posso dizer que é o melhor trabalho em equipe que existe, ou seja, todos os órgãos do corpo trabalhando juntos para apoiar o crescimento e desenvolvimento do feto. E é importante dizer que o corpo da mãe ela não está sacrificando as suas necessidades para apoiar essa gravidez. Então, para fazer isso, todo o sistema do corpo sofre uma quantidade significativa de mudanças. E eu quero saber quais são essas mudanças. E vamos começar pelo sistema cardiovascular, ou seja, o coração e os vasos sanguíneos pelo corpo todo. E você pode começar com o mais básico, que é o nível de sangue, ou seja, o corpo precisa de mais sangue para transportar o oxigênio e nutrientes para o feto. Então, o volume de sangue aumenta de 40% a 50% durante a gravidez. E não é só mais sangue. O coração ele também está trabalhando para fornecer mais eficientemente esse sangue para o feto. Então, por exemplo, o coração bate mais rápido. Ele bate de 10 a 15 vezes mais rápido do que o habitual. Então, o volume de estoque, que é a quantidade de sangue que é bombeada a cada batida do coração, aumenta. O que significa que a quantidade de sangue que é bombeada para fora do coração aumenta a cada minuto também. Em resumo, mais sangue bombeado para fora do coração para atender às demandas do feto.
Então, se você tivesse que adivinhar o que acontece com a pressão arterial durante a gravidez, eu acho que você diria que ela aumenta, porque foi isso que eu pensei. Mas, na verdade, ela diminui, e diminui por alguns motivos diferentes. Em primeiro lugar, tem bastante progesterona flutuando no sangue durante a gravidez. E o que a progesterona faz muito bem é relaxar o músculo liso. Isso inclui o músculo liso que envolve todos os vasos sanguíneos. Então, esse relaxamento causa dilatação dos vasos sanguíneos, o que reduz a pressão sanguínea. E essa é a primeira causa da diminuição da pressão arterial durante a gravidez. E a segunda coisa que contribui para essa pressão arterial baixar é a placenta. Eu acho que fica melhor você entender da seguinte maneira. Imagine um prédio e você tem todos os apartamentos com chuveiros que são furados e soltam muita água. A placenta é assim, é um circuito de baixa resistência. E também, quando nós estamos falando do sistema cardiovascular, existe uma síndrome que é chamada de síndrome do hipotenso postural supino. E é estranho nós falarmos de uma síndrome quando nós estamos falando sobre a fisiologia da gravidez, né? Então, deixa eu colocar aqui que é uma síndrome. Mas eu estou falando dessa síndrome porque é algo causado pela fisiologia da gravidez. Então, pense comigo. Durante a gravidez, o útero se torna maior, correto? E quando o útero se torna maior, ele pode comprimir a veia cava inferior. E é o que se parece mais ou menos com isso. E aí, a veia cava inferior, ela recorre menos sangue das veias do corpo inferior e devolve esse sangue para o coração. Então, a compressão da veia cava inferior significa que nós temos menos sangue empurrando de volta para o coração. E isso significa que menos sangue é bombeado para fora a cada batida do coração. E isso leva a baixa pressão arterial ou hipotensão. E é por isso que nós temos hipotenso aqui. Então, a mulher começa a se sentir leve e ela está prestes a desmaiar, especialmente quando ela está de costas. Porque quando a mulher está de costas, significa que o útero está pressionando a veia cava inferior aqui. Ou seja, uma maior pressão na veia cava inferior aqui. E uma maneira de resolver esse problema é virar a mulher para o lado esquerdo. E isso faz com que o útero se incline para a esquerda, fora da veia cava inferior, o que permite que mais sangue retorne para o coração. Então, essa é toda ou quase toda a mudança que ocorre com o sistema cardiovascular na gravidez. E, claro, o útero crescendo, ele também muda o coração para a esquerda um pouco. Isso quer dizer que também existe algumas mudanças anatômicas. Eu sei que isso é muita informação, mas o sistema cardiovascular sofre muitas mudanças para ajudar a gravidez. Então, agora nós vamos falar das mudanças que acontecem no sistema respiratório. Então, oxigênio, né? Ou seja, o feto usa oxigênio e a mãe tem que usar mais oxigênio para apoiar todas as mudanças no corpo. Isso significa que a mãe precisa de mais oxigênio no sangue. Isso é feito aumentando a ventilação minuto. Ou seja, o volume de ar acontece a cada minuto. E, novamente, isso acontece por causa da progesterona no sangue. O que acontece é que a progesterona ela age nos centros respiratórios centrais no cérebro, isto é, para instruir os pulmões para absorver mais ar a cada respiração. Então, é por isso que você acaba tendo mais ar a cada respiração durante a gravidez. E uma coisa que deve ser levada em consideração é que, como você está inalando mais ar durante a respiração, mais dióxido de carbono está sendo exalado a cada respiração. E o dióxido de carbono é um ácido. Então, para manter o pH do sangue equilibrado, o corpo responde a essa diminuição do dióxido de carbono. E isso aumenta a secreção de bicarbonato. E lembrando que o bicarbonato é uma base dos rins. Então, você acaba aumentando o bicarbonato dos rins. Então, você acaba um pouco normal ou um pouco alcalótico. Então, um pH sanguíneo ligeiramente básico. E, por fim, nós temos duas mudanças anatômicas também. Então, o útero aumenta e empurra o diafragma para cima cerca de 4 centímetros ao longo de uma gravidez.
Mas a parede torácica, durante a gravidez, é mais móvel, é mais flexível, e sua circunferência é maior. E aí, isso funciona para compensar esse deslocamento para cima do diafragma. Então, vamos terminar essa aula discutindo as mudanças que ocorrem no rim. E são duas coisas importantes. A primeira é que nós dissemos que existe um aumento no volume sanguíneo durante a gravidez, correto? E, em segundo lugar, todas as artérias do corpo estão se dilatando durante a gravidez, e isso inclui as que fornecem o rim. Então, se você juntar essas duas coisas, você acaba tendo mais fluxo sanguíneo para o rim. E isso significa que você acaba gerando um aumento na taxa de filtração do sangue através do rim. Você conhece aquele filtro de água que você pode colocar diretamente na sua torneira? Então, se seus canos e sua torneira ficarem muito maiores, eles vão ficar muito mais largos e muito mais água vai correr através dos canos. E aí, a taxa de filtração da água ela vai aumentar drasticamente. Então, é mais ou menos isso que acontece aqui. O rim é como seu filtro de água, na medida em que filtra todo o seu sangue. Com relação à bexiga, nós não sabemos ao certo o que faz com que a mulher grávida ela urine mais do que o normal. Há uma ideia de que a progesterona, que relaxa o músculo liso, relaxa e aumenta a capacidade da bexiga. E também existe a ideia de que quando o útero cresce, ele diminui a capacidade da bexiga. Nós não estamos totalmente certos a respeito disso. Mas uma coisa é certa, as mulheres grávidas elas tendem a urinar com mais frequência do que o normal. E isso tem a ver com o aumento de produção de urina, bem como a pressão na bexiga do útero. E essa pressão do útero também leva à dilatação do uréter. Então, os uréteres ficam dilatados. E o útero colocando pressão aqui, ele cria um tipo de bloqueio de estrada. E aí, essa urina acumulada, ela age como meio para o crescimento bacteriano. Porque nós sabemos que a estase urinária é um fator de risco para o crescimento bacteriano. E talvez seja por isso que as mulheres grávidas elas sejam mais sensíveis ao desenvolvimento de pielonefrite, ou melhor dizendo, infecção do rim. Então, essa infecção ocorre porque o útero está colocando pressão sobre os uréteres. Então, essas são algumas alterações fisiológicas que ocorrem na gravidez. Ou seja, mudanças no sistema cardiovascular, no sistema respiratório e no sistema renal. E é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Então, gente, espero que nessa parte aí tenha dado um complemento, né, no que a gente estava falando em relação a fisiologia da gravidez, né? Ele complementou aí algumas outras informações sobre questão postural, sobre questão de circulação, funcionamento, entre outras. E para finalizar a aula de hoje, né, trazer agora mais um videozinho sobre os hormônios da gravidez e da lactação. Sistema endócrino, hormônios da gravidez e lactação. A ovulação ocorre 14 dias após a menstruação, e para isso, a hipófise anterior aumenta a secreção dos hormônios folículo estimulante, que atua no desenvolvimento do folículo ovariano, e o hormônio luteinizante, que auxilia na maturação do folículo e na ovulação. Após a fecundação, as células trofoblásticas invadem, ingerem e absorvem o endométrio, e as células deciduais são usadas para crescimento e desenvolvimento do embrião. O hormônio gonadotropina coriônica humana é uma proteína que impede a involução do corpo lúteo e o estimula a secretar estrogênio e progesterona para o crescimento do endométrio e evitar a menstruação. Ele atua também sobre os testículos do feto masculino, produzindo testosterona e as características masculinas. O estrogênio aumenta o útero, as mamas e a genitália externa, relaxa os ligamentos pélvicos e acredita-se que influencia no desenvolvimento fetal. A progesterona é secretada pelo corpo lúteo e placenta, desenvolve células deciduais, reduz a contratilidade uterina, atua no desenvolvimento do ovo antes da sua implantação e prepara as mamas para a amamentação. Somatomamotropina coriônica humana é uma proteína secretada pela placenta
e atua no desenvolvimento das mamas, ação semelhante ao hormônio do crescimento. Diminui o metabolismo da glicose pela mãe e libera ácidos graxos como fonte de energia. A secreção de estrogênio aumenta no final da gravidez, auxiliando a ocitocina, um hormônio secretado pela hipófise posterior e que atua nas contrações uterinas, dando um feedback positivo, elevando a quantidade e intensidade das contrações. A distensão do colo uterino estimula a hipófise a secretar mais ocitocina, e as contrações abdominais também aumentam as forças de feedback positivo. O estrogênio e a progesterona inibem a secreção do leite. Então, a hipófise anterior secreta prolactina, que após o parto necessita da sucção dos mamilos como estímulo para ser liberada. Embora o hipotálamo estimule as secreções de hormônios da hipófise anterior, ele inibe a prolactina através do hormônio inibidor da prolactina, e o hormônio somatomamotropina coriônica humana também tem ação lactogênica. Então, gente, na aula de hoje, né, espero que vocês tenham podido reforçar conhecimentos relacionados ao sistema reprodutor, né, tanto no caso agora especificamente sistema reprodutor feminino, né, onde a gente viu sobre a questão do processo da gestação, os hormônios relacionados, desde a questão do ciclo menstrual até o momento quando a gente tem a concepção, onde o óvulo e o espermatozoide, né, tem a formação do ovozigoto, os gametas masculino e feminino, quando a gente vai ter a influência ali da implantação desse, desse ovozigoto ali, que vai fazer toda uma variação hormonal na fisiologia corpórea, né, da mulher, fazendo com que esses estímulos, né, permitam que a gestação se mantenha com influência de hormônios, que vai se manter e alterar durante a gestação, onde a gente vai ter outros processos ocorrendo, como a questão da formação das glândulas mamárias produtoras e prontas para poder amamentar o filho durante, né, após o nascimento, né, mas que ela fica pronta já antes da gestação se findar, que vocês tenham podido ver toda essa questão que está relacionada com a parte, né, endócrina também. A gente já, acho que desde o primeiro, da primeiro dia de aula da gente em fisiologia, eu sempre falei, gente, a gente vai estar falando dos sistemas, né, de forma separada, mas que estão sempre relacionados, principalmente a questão endócrina, né? O sistema endócrino a gente já falou várias vezes durante todos os sistemas que a gente está mencionando aqui, mas próxima aula a gente vai falar um pouco mais, não sei se amanhã ou na aula da semana que vem, mas a gente vai ainda finalizar sobre o sistema muscular, sistema endócrino e sistema nervoso, tá bom? Então, espero que todos vocês tenham uma excelente noite. Peço desculpa pela internet, né? Infelizmente, não está colaborando hoje, né? Fazendo com que a gente não pudesse ter essa aula ao vivo. Mas aí o Tonzinho se despede de vocês, né? Desejo então todos uma excelente noite, né? Uma excelente semana também. Lembrem-se sempre de se cuidar, né, de manter os cuidados relacionados ao isolamento, à higienização, né, das mãos, ao cuidado no uso das máscaras, para que vocês não venham a se contaminar com a Covid, né, visto que, infelizmente, pela falta de senso comum, de respeito, de responsabilidade social, nós estamos cada vez mais subindo na curva, né, de contaminação, enquanto vários países, né, com um mês e meio, eles já estavam declinando,
nós já estamos indo para 3 meses e nossa curva não se torna uma curva, né? A gente está sempre uma reta subindo ali em relação ao número de contaminações. Então, se cuidem, gente, façam a parte de vocês, porque só assim a gente vai conseguir vencer essa pandemia, tá bom? Então, fiquem com Deus, até a próxima aula e tchau, tchau, pessoal!